Bom dia, pessoal. Vamos começar então nosso segundo webinar. Sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês nessa nossa segunda edição. Meu nome é Lucas Severino, eu sou responsável pela área de comunicação da Pand. Hoje, a Fernanda Faria, que é sócia e chefe site da Pand, vai conduzir esse nosso encontro com o tema Urgência da Economia Verde e do Impacto Positivo. Nosso convidado especial do dia é o Keivan Macedo, que é diretor de sustentabilidade da Natura &Co. Além de diretor, ele também é vice-presidente da Comissão Global Ambiental e de Energia da ICC, membro do Conselho Consultivo de Biodiversidade da WWF e uma das maiores referências sobre o assunto no país. Acredito que todos aqui conhecem a Pand, mas para quem não conhece, nós somos uma consultoria de branding com 5 frentes integradas. Nós atuamos em diversos países e há 22 anos ajudamos grandes marcas nacionais e globais. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Pand, eu convido para visitarem nosso site e redes sociais. As perguntas que surgirem, vocês podem enviar no local adequado aqui embaixo, que nós vamos responder durante e após a apresentação. Então, a gente vai começar agora, é com você, Fê. Obrigada, Lucas. Bom dia. Bom dia, Keivan. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. A gente tem, né, 5 temas, né, que a gente estruturou para esse nosso bate-papo hoje, mas eu já queria começar dizendo, né, que pelo seu currículo extenso, por todo o seu repertório, né, eu não sei se a depender das perguntas que chegarem, a gente vai conseguir cobrir todos os temas, né? Mas a nossa intenção vai ser caminhar. Então, ao longo aqui do bate-papo, as perguntas que forem chegando, o Lucas vai interromper aqui, vai trazendo para a gente, né, as dúvidas e o que as pessoas forem trazendo, tá bom? Então, para a gente começar, é, né, eu acho que não dá para a gente começar um papo sobre impacto e economia verde, impacto positivo e economia verde, sem falar dos desastres que aconteceram recentemente, né? O desastre aconteceu recentemente aqui no sul do nosso país, né? E a gente sabe também que tem muitos países que estão já se preparando melhor para essa situação que a gente vai viver, né? Que os cientistas há muitos anos vêm nos alertando sobre o que vai acontecer, né? Com relação à questão do nosso clima, né? E a gente sabe que tem países que estão se preparando de uma forma melhor e outros que nem tanto, né? Dizendo aí frente à situação econômica que a gente tem no mundo. Junto com tudo isso que a gente está assistindo, a gente vê inúmeros documentários, livros e temas, né? Como os que estão aqui sendo colocados, por exemplo, quando, né? O livro, né, o documentário recente que saiu sobre o ano em que a Terra mudou, né? Que foi um momento, né? Da Covid, onde a gente né, tivemos que viver em isolamento e a gente percebeu, né, que teve aí uma recuperação da mãe natureza, né? Então, por um lado, né, os seres humanos ficando restrito, né, a natureza voltando aí a tentar se recuperar, ganhar um fôlego, e por outro lado, outro documentário que traz aí toda a questão da desertificação do planeta, né? E, ao mesmo tempo, a Greta, né, que é um ícone da geração Z, que vem trazendo aí toda né, essa questão de forma enfática, né, alertando, né, a todos no mundo sobre as situações que a gente pode ver no futuro, né? E a gente sabe aqui que você tem sido representante da Natura em diversas COPs, né? Então, queria te escutar um pouco, né? Eu acho que é importante ter um pouco dessa sua visão, né? Você como membro da Natura, né? Responsável como diretor de sustentabilidade, participando na COP, né? Que é a principal a conferência do mundo sobre as questões climáticas, né? O que você traz para a gente, o que você pode contar para a gente da visão do que está acontecendo e como as indústrias, né, como a indústria, as empresas estão se colocando frente a esse tema. Bom, Fê, primeiro um prazer aí fazer esse bate-papo com você, a gente se reconectando, já trabalhamos juntos e muito feliz pelo convite. E acho que realmente essa hora vai passar de uma maneira tão rápida que a gente talvez vai ter que fazer o episódio 2 desse bate-papo. Então vamos lá, falando de Conferência das Partes, né, que é o significado de COP, a última aconteceu ano passado em Istambul, não, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi a COP28, e é uma agenda que poucas pessoas relembram que a origem das COPs começou no Brasil. Começou no Brasil num evento chamado Rio 92, Eco 92 ou Earth Summit
92, que foi o primeiro evento depois da Conferência Ambiental ocorrida em Estocolmo em 1972, que se começa a discutir algumas agendas, e dessas agendas ambientais se derivam três agendas importantes: a agenda de mudança climática, a agenda de biodiversidade e a agenda de desertificação. Sendo que a mudança climática, né, isso é em 92 e 95 tem a primeira conferência ocorrendo em Berlim, na Alemanha, onde os países, né, filiados às Nações Unidas começam a debater qual é a contribuição, né, que as nações têm que ter e qual é a sua mobilização, seja com o setor privado, com o terceiro setor. E que, de fato, né, durante os últimos anos, a gente vê a volta da participação, principalmente do lado social, né? A gente esquece que o tema de clima, óbvio, vai afetar a vida na Terra, a vida dos seres humanos, que, aliás, são os principais causadores, né? Desde a Revolução Industrial, esse âmbito da gente, obviamente, se desenvolver do ponto de vista tecnológico, a gente talvez não fez uma solução casada, e por isso a gente está sofrendo esses impactos hoje. E as COPs, para quem não conhece, são eventos que têm tanto a parte das negociações, propriamente das nações e dos países, mas também tem uma parte onde se compartilha boas práticas, onde se debate o que pode ser feito de engajamento, seja do setor público, do setor privado e do terceiro setor. E aí eu vou pôr o setor financeiro como setor à parte, porque, claro, a gente precisa de financiamento para fazer. E tem inúmeros eventos que acontecem em paralelo. Quem está acostumado aí na COP, eu vou desde 2015, a gente sabe que a gente vai com uma agenda e com certeza no final a gente vai fazer outra agenda, porque são tantos eventos, e aí você acaba sendo convidado para participar de um evento, para palestrar em algum evento na última hora. Normalmente são reuniões que acontecem em 2 semanas, o que a gente se divide na primeira semana e na segunda semana, e tem esses debates. Então, acho que é uma participação super engajadora, muito mobilizadora. A juventude vem participando nos últimos anos, inclusive você percebe o movimento de, poxa, nós estamos que participando desse debate, porque a geração anterior vai entregar um planeta para a gente não nas condições que eles receberam. E, consequentemente, se a gente não se mobilizar agora, nós vamos ser a geração que vai sofrer, e, claro, as gerações futuras são aquelas que vão herdar essa situação que a gente vem vivendo, desse momento crítico, né? Um momento que, se a gente passar desse aquecimento de 1,5 graus, a gente vai ter consequências que serão irreversíveis. Uhum. Tá bom. Aqui também, né, a gente traz um textual, antes da gente entrar no nosso tema, né, que eu acho que né, que você aponta também como uma perspectiva extremamente importante, né, que já não é suficiente, né, a gente escolher a pauta responsável, diríamos assim. A gente vai ter que fazer mais, né, a gente vai ter que criar uma condição climática, criar produtos novos, criar, né, serviços e uma forma de viver, né, que também seduzam os consumidores e que seduzam as pessoas a entrarem nesse clima, né? Você quer contar um pouquinho para a gente como foi essa experiência? Né? E o que você acredita dentro desse ponto de vista? Não, foi super legal. Durante as COPs, claro, você tem uma série de ativações, né, que as empresas fazem. A IDEO é uma empresa de design que fez um lançamento, né, de uma provocação de como você pode alinhar, né, o pensar de uma nova solução para trazer o engajamento para um novo comportamento, não só da nova geração Z, mas também como é que você mobiliza. E uma coisa que eu lembro até hoje, exatamente do slide que foi feito, uma provocação de trazendo dois veículos: o Prius da Toyota e o modelo, acho que é o T5 da Tesla, e trazendo as duas abordagens, e o gráfico mostrava a performance de venda dos dois veículos. E aí se trazia no Prius um posicionamento de um carro híbrido, mas um carro híbrido muito no posicionamento ambiental. E o Tesla, um posicionamento desde o início da desejabilidade da experiência que você tem, de, obviamente, de uma navegação diferenciada, de uma automação que você consegue no celular já fazer ligar o carro, já deixar o carro na temperatura correta. E no final, a gente tem que incorporar a sustentabilidade não por uma responsabilidade ambiental, mas incorporar a sustentabilidade como sendo algo, putz, que eu entrego o além
de uma coisa só de uma responsabilidade ambiental, de uma nova experiência, de uma nova interatividade, e com essa desejabilidade eu vou implementar. A gente sabe que muito provavelmente as restrições do aquecimento global vão impor para a gente um novo padrão de consumo, e aí cada um vai ter que se adequar num grau maior ou menor em função da realidade que já vive hoje. Mas tem esse repensar um pouco, né, ver desde o pensamento minimalista, realmente daquilo que a gente precisa, mas claro, de puxar essa experiência, né? Acho que todo mundo que mora em qualquer centro urbano viu o efeito da lâmpada LED. Você consegue aliar uma melhor luminosidade, menor consumo de energia. Essa é a solução tecnológica que a gente busca para outros problemas que a gente vivencia hoje em dia. Tá bom. Vamos entrando aqui no nosso tema, né, que você é o grande conhecedor, né, quando a gente vem falando, então, dentro da perspectiva, né, das empresas e da gestão integrada dos temas ambientais, né. Aqui para a gente setar também um pouco, né, o mood, né, é importante a gente entender que, né, a gente já está vivendo, né, esse momento, né, no mundo, né, e onde a gente está tendo essas grandes forças, né, as 6 macroforças, e que todas elas são interdependentes e que vão afetar o todo, como você começou ali no seu discurso, né? Então, a gente tem a questão da mudança climática e degradação ambiental no todo, né? No mundo todo, onde a gente está vendo, né? O aumento da escassez e competição global por recursos, e essa mudança no poder na economia global, né, e no cenário geopolítico, né, tirando as outras aqui, mas a gente tem 3 que hoje, né, a razão, inclusive, desse nosso bate-papo, que vem impactando e vem impactando a cadeia toda, né? Não adianta só falar da vertente ambiental, mas a gente vai ter que falar da vertente social também, que vem atrelada a tudo isso, né? A gente sabe, então, que a ONU, ali em 2015, setou os objetivos sustentáveis, com uma meta até 2030, né? Temos aí poucos anos para a gente conseguir atingir esses objetivos, e a gente está vendo agora, nesse momento, né, apesar da gente, né, já ter movimentos desde os anos 60, trazendo o debate, né, da sustentabilidade, né, da agricultura natural, a gente vê que essa nova economia está ganhando mais força, né? Essa economia de baixo carbono, centrada na biotecnologia, na agricultura natural, né? Na biodiversidades limpas. E a gente sabe, né, que é importante dentro da gestão ambiental, quando a gente está falando, né, nessa gestão integrada, né, sobre o ESG, que realmente levar em consideração essa interdependência entre esses aspectos, né, ambientais, sociais e econômicos, né? Na sua perspectiva hoje, né, quando a gente está olhando para as empresas, né, nessa visão de empresa, como que você acha que funciona, né, o relatório anual, né, integrado? Essa é a única ação que as empresas têm feito. Qual é a visão que você tem sobre isso, também liderando os relatórios aí da Natura em termos de sustentabilidade, né? Como que você está vendo esse cenário no Brasil e no mundo, né? Acho que você abriu o capítulo, né, falando de uma palavra que é chave, né, nessa agenda, que é a interdependência, né? A gente, tudo que a gente faz se conecta e se direciona um impacto, né, num grau maior ou menor com outros elementos, e acho que essa agenda, e a gente teve um evento essa semana aqui na Natura para falar do plano de descarbonização, e um dos nossos convidados, o Rodrigo Junqueira, do Instituto Socioambiental, falou, ó, socioambiental é uma palavra só. Então, a gente não pode desassociar, né, a agenda ambiental da agenda social, ou mesmo do critério econômico, como se fossem agendas totalmente separadas, pilares separados, né? A gente tem que representar como se fossem esferas que elas têm uma sobreposição, e essa sobreposição justamente é o que a gente chama da interdependência. Acho que essa é uma agenda que as empresas hoje, algumas delas, erroneamente acham que, eu faço um relatório, coloco algumas coisas que eu faço da agenda social e ambiental, posso dizer que eu faço uma gestão integrada. Não. O relatório anual tem que ser considerado como uma peça que reflita o modelo de governança e a estratégia de negócio da empresa. Então, nesse sentido, ele é um espelho do que acontece, não simplesmente uma peça de comunicação. Então, a gente, quando fala da gestão integrada, é como é que a gente incorpora no dia a dia da gestão da empresa, na mesma medida que a gente faz a gestão financeira, não importa se ela é feita mensal, trimestral, semestral, anual, trazendo os elementos de impacto da agenda socioambiental.
Claro que alguns indicadores da agenda socioambiental não têm a mesma facilidade de mensuração dos indicadores financeiros, e, portanto, eles não podem ser medidos na mesma periodicidade. Mas talvez eles tenham alguns indicadores chaves que ajudam a gente a entender se a gente está arrumando para o caminho correto e tem dentro do planejamento. O que eu vejo Uhum. hoje, né, e a gente, apesar de já falar desse tema de sustentabilidade ou dessa agenda ambiental, social e de governança já há muito tempo, parece que desde a pandemia veio um boom, e aí muitas empresas você vê que a pessoa acumulou um cargo, e eu também sou head de ESG, eu sou gerente de ESG. E aí você fala, mas o que exatamente significa, né, essa agenda dentro da sua empresa, dentro do contexto? A gente viveu um movimento do passado, né, de condenar algumas empresas que apenas na sua propaganda, na sua peça de comunicação, trazia o claim de sustentabilidade do que se claimou como greenwashing, né? Eu falo que eu sou verde, mas na verdade eu não tenho. E cada vez mais as legislações nacionais, internacionais estão trazendo um pouco de como é que você conecta dentro da gestão, que talvez seja daqueles 3 pilares do SG, o menos desenvolvido, onde a gente vê mais fragilidade. Se a gente realmente não incorpora no modelo de governança da empresa, a gente sempre vai viver a parte socioambiental apartada como sendo, esqueci, temos que também falar um pouco da agenda socioambiental. Acho que esse é o grande desafio que as empresas precisam conectar, de forma que a agenda socioambiental ela ajude a direcionar o modelo e a estratégia de negócio. Uhum. Você acha, né, nesse comparativo, quando você tem a possibilidade de estar também, né, como Natura, né, uma pessoa aí, né, da Natura Global, né, do time global, quando você compara hoje as práticas que têm sido feitas no Brasil e no mundo, você diria que o Brasil está em que nível, né? Ele já se acelerou, ele está ainda, né? Tem como você fazer uma visão comparativa, Estados Unidos, Europa, quem que você acha que está à frente, ou trazer exemplos de empresa que você considere benchmarks, inclusive para a Natura? Quando a gente olha, se a gente fizer uma separação, né, e pelo menos separando o bloco da União Europeia com a América do Norte, e aí vamos chamar Hemisfério Sul num bloco mais geral, nitidamente a União Europeia tenha tomado a frente, a liderança desse processo. O nível de detalhamento das regulamentações da União Europeia são muito superiores ao que a gente vê nas demais regiões. Isso faz com que as empresas precisam entender que isso não é apenas um checklist para você fazer faço ou não faço, mas como a gente consegue incorporar isso de novo no planejamento estratégico, na gestão do negócio. Acho que o Brasil tem uma vantagem, porque quando a gente fala dessa agenda, e você trouxe um exemplo, quando a gente fala dos 6 direcionadores, dessa transição energética, a gente ouve falar muito de transição energética, justamente por conta que esse é o maior problema do mundo, né? O mundo precisa sair de uma matriz energética, e não é só o consumo da energia elétrica ou a fonte de produção da energia elétrica, é energia como geral, inclusive os combustíveis para fazer o deslocamento, seja ele aéreo, marítimo ou rodoviário, mas essa não é a realidade do Brasil. Quando a gente olha, né, o inventário de emissões de gases de efeito estufa do Brasil, o nosso problema está mais associado ao uso da terra, né? E o uso da terra também está relacionado com a questão do desmatamento ilegal. Então, acho que é uma agenda que se combina. Por outro lado, existe uma instituição internacional que faz toda a regulamentação do parâmetro de padrões de sustentabilidade, né, o ISSB, né, o International Sustainability Standard Board, que fez uma regulamentação de uma orientação relacionada ao reporte de princípios financeiros em relação à parte de sustentabilidade no geral, né, e também a parte de mudanças climáticas, onde a CVM foi o primeiro órgão regulador financeiro do Brasil em relação ao mundo, que já desde outubro do ano passado, a regulamentação da CVM 193, que já traz essa obrigatoriedade a partir de 2026, deixando 2024 e 2025 como reportes voluntários. O que traz isso é uma conexão da parte financeira, da contabilidade financeira das empresas em relação às suas ações. Então, como é que a gente se conecta dizendo se isso é um risco material, se isso é uma oportunidade significativa e expressiva para a empresa,
como isso estaria incorporado dentro do demonstrativo financeiro da empresa, dentro da agenda de contabilidade da empresa. Então, essa responsabilidade, ela entra mesmo num accountability de controladoria, né? Uma coisa contábil, não uma coisa simplesmente de uma peça de comunicação, de uma agenda de sustentabilidade. Uhum, uhum. Então, né, te ouvindo falar um pouco, né, eu acho que aí a gente já vai entrando aqui no nosso próximo tema, né, mas quando a gente fala que todas essas questões, né, não são à parte, elas têm que estar no centro da discussão, né? Então, não adianta a gente olhar para a sustentabilidade sem olhar como a gente monetariza todas essas questões também, para pensando na sustentabilidade da própria empresa em si, né? Pensando no próximo passo, né? Indo aí para o nosso próximo assunto aqui dentro, né? A gente entende que as empresas precisam dar um passo, elas precisam trazer para o seu core, para o seu centro, né? Para a sua espinha dorsal, né? Propósitos, né? Relacionados as marcas, né? As marcas precisam ter algum tipo de causa para endereçar e ajudar dentro desse processo de sustentabilidade, né? Então, trazendo aqui um dado e algumas informações para ajudar nesse nosso bate-papo, a gente sabe aí que, né, grande parte dos consumidores, né, estão extremamente preocupados com a questão ambiental, né? Então, se o consumidor é aquele que vai consumir o produto e essa é a preocupação, como que as empresas se conectam com isso e entregam essa necessidade tão latente, né, que o consumidor vem apoiando como latente? E, por outro lado, a gente já tem dados, né, financeiros, inclusive, né, contabilizados pela própria Bain, que é uma consultoria, né, global, que vai dizer que marcas que estão trabalhando, né, que já impactam positivamente o mundo, ou seja, né, que cuidam da terra, que cuidam das pessoas, que trazem a questão humana e ética, elas conseguem já ter um retorno financeiro, né, uma receita, um crescimento em receita 5 vezes mais, né, 5 vezes superior às marcas que não estão trabalhando com algum tipo de causa, com algum tipo de propósito, né? E marcas que estão trabalhando com a questão de diversidade, de inclusão, de saudabilidade, de bem-estar, né, ou até a questão de impacto, redução do né, ai, fugiu a palavra, do waste, né, do desperdício, diminuição do desperdício, né, tem um crescimento em termos de receita 3 vezes superior às marcas tradicionais, né, e a gente sabe que a Natura é uma das grandes marcas, né, que também cresceu muito pela sua pauta de sustentabilidade, né, desde o seu início, né, quando ela traz no seu centro também toda a questão relacionada a uma perspectiva sustentável, né, em termos de meta, até no Triple Bottom Line, né, pensando aí em termos de negócio. Como que você vê tudo isso? Como você tem visto essas marcas, né, as marcas que estão crescendo, despontando, as marcas que já estão em economia circular, né? Muito bem, acho que é um tema super relevante, porque no final a gente tinha uma relação muito linear, a gente, quando eu falo, né, o mercado tinha uma relação, não importa se estamos falando de empresas de produtos ou de serviços, uma relação linear com o seu consumidor. Produziam, ofereciam seus serviços e o consumidor comprava. Hoje a gente percebe que essa é uma relação muito frágil, essa relação precisa ser fortalecida, e o fortalecimento dela está quando você consegue alinhar uma causa, um propósito comum. E até eu faço uma representação sempre, e a gente vai imaginar aqui um triângulo, onde a gente tinha na base a relação linear mesmo entre marcas e consumidores, mas agora no topo desse triângulo a gente tem uma causa, um propósito comum. Quanto mais as marcas estiverem conectadas ou direcionadas para essa causa, mais elas vão estar próximas do consumidor, porque obviamente a base do triângulo vai ficar mais estreita. Então, esse fortalecimento vem com uma coisa além do produto e do mero serviço que elas fazem. Claro que isso tem que ser feito de uma maneira autêntica, genuína, legítima. Eu sempre falo que, para mim, sustentabilidade, né, se a gente pegar sustentabilidade ou responsabilidade, termina em idade. É o tempo que vai dizer quanto a gente mantém de coerência e de consistência das nossas ações. Não basta a gente fez uma campanha,
Ah, 2 meses, pronto, agora já fizemos a nossa responsabilidade, podemos voltar ao nosso dia a dia. Não, ela tem que ser consistente. A gente vai falar mais tarde um pouco de cultura, e a cultura é que vai trazer, né, esse elemento de cobrar essa coerência nessas ações. Então a gente vê esse movimento muito forte. Claro que isso não quer dizer que o consumidor deixa de avaliar o que a gente fala de produtos de alta qualidade ou a relação custo-benefício. Não adianta a gente falar, eu entrego todas essas causas, todo esse propósito, se o meu produto não é bom, não entrega performance. Mas ao mesmo tempo não adianta eu entregar um produto com causas e com boa performance, se ele custa um produto muito nicho, que uma pequena parte da população pode consumir. Ainda assim, hoje, existe um despertar de uma informação entre eu gostaria que os meus produtos que eu consumo, os meus serviços, fossem todos alinhados para essa pauta, mas não necessariamente eu estou disposto a fazer um desembolso adicional. Uhum, A Denise Rios fala uma frase que eu acho muito pertinente, eh, de que não é o que os produtos e serviços sustentáveis são caros, mas os produtos e serviços não sustentáveis, eles são baratos demais porque tem uma distorção por alguns subsídios que a gente faz, que não necessariamente favorecem os produtos ou serviços que são, alinhados com uma agenda mais sustentável. E acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Quando a gente viveu a pandemia, a gente viu uma série de iniciativas de como fortalecer os pequenos e médios negócios, né, o microempreendimento do bairro, que obviamente tinha uma capacidade de se manter muito menor do que, obviamente, uma grande empresa. Então, aplicativos que faziam, ó, compra, obviamente, produtos do mercadinho do bairro, porque senão ele tem uma chance de não sobreviver muito maior do que, por exemplo, um grande atacadista, né, que teoricamente tem um fluxo de caixa. Então, acho que essa é a intenção que a gente precisa estar muito alinhado. E quando a gente fala de causa, a gente precisa tomar um cuidado que uma empresa não pode abraçar todas as causas do mundo. E você mostrou o dado dos famosos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, os 17, e a maioria das empresas acha que aquela é uma agenda só de fazer checklist. Ah, eu faço isso, faço isso, faço isso. Por detrás dos 17 objetivos tem uma conexão de 169 indicadores. E as empresas muito mais fazem uma conexão com o ícone ou com o tema do que necessariamente com esses 169 indicadores. E muitos dos indicadores são aplicáveis para o setor de governo, do setor público, mas muitos deles já trazem definições claras, o que é uma agricultura sustentável, por exemplo. E acho que essa é uma grande questão quando a gente fala dessa consistência. Para mim, uma empresa que quer dizer que eu tenho uma agenda consistente com mais que 5 ODS, eu falo, realmente uma agenda robusta, de você realmente fazer uma contribuição significativa, ou de você falar, eu faço essa causa, eu fiz uma doação de 5.000 reais para uma ONG que trabalha a questão de combate de fome, então eu vou me relacionar com o ODS 3 que fala sobre a questão de fome. Acho que não é essa a agenda tem que permear o modelo de negócio. uhum, uhum. Ok, Ivan, dentro desse caminho, né, até trazendo a fala da Denise Rios, quando ela fala, né, não são os produtos sustentáveis que são caros, né? Hoje, né, quais são os maiores entraves quando a gente tem que pensar em produção que dificultam, né, efetivamente chegar na ponta para o consumidor, produtos sustentáveis que sejam, de certa forma, mais acessíveis? Eu entendo, né, acho que a sua fala foi perfeita quando a gente fala, olha, não é que o sustentável é caro, mas é que a forma de produção dos outros não levava em consideração todos esses temas, né? Mas hoje, quais são os principais entraves, ou, né, por um lado, entraves, e quais são os facilitadores que as empresas já poderiam ter adotado, que poderia ajudar muito dentro desse processo? Esse é um tema, e até eu tinha pensado de citar um exemplo, que eu sou engenheiro de alimentos de formação, Fê. Trabalhei, obviamente, numa empresa antes de alimentos, que também, obviamente, atua no setor de higiene e beleza pessoal, mas também higiene da casa, né, do lar. E acho que uma coisa que está muito clara é como no passado existiam bons exemplos da gente fazer essa conexão e também exemplos que a gente hoje fala inadmissíveis, né? Então eu vou citar, obviamente, sem falar as marcas, e aí todo mundo vai se conectar, né?
a marca de chocolates que faziam uma imitação de chocolate de cigarrinhos de chocolate, com uma criança fingindo que estava fumando cigarro. Por quê, né? Década de 80, né? Era moda, todo mundo fumar. Assim, hoje em dia isso é inadmissível querer fazer. Hoje em dia tem até regulamentações que proíbem isso. Mas na época isso era vendido, né? Imagina o gerente de marketing propondo isso e a empresa, não, ótimo, está aprovado, vamos começar a fazer essa produção. Por outro lado, a gente tem na mesma época também no setor de alimentos, uma outra indústria de chocolate, que fazia um chocolate estampado com bichos e trazia um card que tinha uma ilustração de animais, às vezes marinhos, às vezes terrestres, às vezes aéreo, e atrás tinha toda a informação, desde o nome científico, o habitat que ele vive, quais são os hábitos que tinham. Então, como é que a gente pega, né, a mesma indústria que consegue posicionar um produto que associa a um despertar de educação, de engajamento, de consciência, e outro que simplesmente é capaz de tendencionar a trazer um outro hábito. Então, acho que esse é o grande passo hoje, como a gente identifica dentro do modelo de atuação da empresa, qual é aquela causa, qual é aquele propósito, qual é aquele tema material, através da matriz de materialidade, que faz mais sentido você começar a conectar isso do seu modelo de negócio. E às vezes as pessoas sempre me perguntam: ah, mas eu sou uma pequena e média empresa, eu não tenho condição de ter uma estrutura de uma grande empresa multinacional. Sim, começa conectando com aquilo que faz mais sentido. São essas pequenas startups, ou esses pequenos empreendimentos que a gente vê que nasceram com essa causa bem conectada com o propósito que o consumidor estava buscando e que cada vez mais foi prosperando. E aí começamos a tirar algumas barreiras, né? A gente sempre falava, né, que produtos alimentícios orgânicos, principalmente hortifrutis, eram muito mais caros. E aí quando a gente conseguiu achar uma equação e expandir a escala, a gente conseguiu trazer um pouco do preço que não ficou tão distante dos produtos convencionais e o consumidor entendendo, é um investimento na minha própria saúde. E aí, esse sim, eu faço o esforço de ter um desembolso maior. Eu ainda acho que hoje a indústria de alimentos está muito atrás do que a gente vê de outros países, tanto que agora a regulamentação para trazer esse despertar da consciência, alto teor de gordura, alto teor de sódio, alto teor de açúcar adicionado, com uma legislação agora que traz claro, estampado no produto. Mas a gente tem que recordar que desde o final da década de 90, todas as empresas são obrigadas a trazer a tabela nutricional, mas o consumidor não foi educado a entender o que tem na tabela nutricional para ele ter esse despertar. Então, precisa ter um selo grande para aquele consumidor falar, cuidado, fique atento a esse ponto. Então, acho que esse é o olhar que a gente tem que trazer de como é que a gente vai trazer um consumidor que busca busca exigir das suas empresas, que ele é cliente, a mesma qualidade. E acho que a gente, durante anos, ficou numa briga muito de posicionamento de preço. E aí a gente começou até a Anvisa precisar fazer a regulamentação de tipo, essa embalagem diminui de tamanho, porque a empresa queria manter o posicionamento de preço daquele produto, mas claro, com o incremento de custos da sua cadeia produtiva, ela precisava fazer o repasse. Então, para não repassar, então eu vou ter que diminuir algum custo. Então, começou a diminuir a quantidade de produtos. Assim, a caixa de bombom, que era 400 gramas, já não existe mais 400 gramas. A barra de chocolate de 200 gramas já também não existe mais. Então, e o consumidor tem que ficar atento, né? Eu lembro que anos atrás, né, quando eu trabalhava ainda na indústria de alimentos, você ia num supermercado na Argentina, ele tinha o preço unitário daquela mercadoria, mas embaixo já tinha a conversão para litro, para quilo, para que o consumidor não precisasse fazer um exercício matemático para dizer, esse custa mais barato, mas também vem menos quantidade, proporcionalmente da quantidade, o que fica. E para terminar, o maior exemplo para mim que mostra como a indústria do desembolso, o driver do desembolso, não a indústria, o driver do desembolso é um principal critério decisório na compra, é que embalagens do que a gente chama de family size no Brasil, que são aquelas mais vantajosas do ponto de vista quando você faz custo por grama, custo por ml, né, daquele determinado mercadoria, não são compradas em larga escala, como a gente vê, por exemplo, no mercado americano, porque é o desembolso, né, que a pessoa está preocupada, independente, obviamente, se é mais vantajoso você levar a embalagem de maior conteúdo. Uhum. Tá bom. Caminhando aqui um pouquinho, né, entrando, né, mantendo ainda o nosso tema, falando aí um pouquinho dessas tendências em termos de embalagem, até porque
né, a gente entende que, né, para os produtos, né, a gente tem toda a cadeia produtiva, mas aquilo que vai parar na mão do consumidor, e eu acho que a pandemia, né, pelo tempo que a gente passou em casa, as pessoas começaram realmente a perceber a quantidade, né, de embalagens plásticas e de, né, quantidade de caixas e embalagens que a gente tem dentro dos produtos, né? Vamos dar uma olhada do que a gente já tem visto, né, com relação a isso e um pouco da perspectiva do consumidor também, né? Então, a gente sabe aí que o plástico, né, é indiscutivelmente, né, a embalagem mais poluidora, né, por um lado, no planeta, e só 9% da embalagem plástica é reciclada no mundo inteiro, né? E da perspectiva dos consumidores, a gente escuta, né, que esses consumidores acreditam que para a gente ter um planeta mais saudável, a única forma também é a redução da embalagem plástica, né? A gente está vivendo aí quase que um paradoxo, né? Porque grande parte da nossa indústria trabalha com a embalagem plástica, né, pela facilidade, forma, de transporte, qualidade, E segurança, custo, né? tudo, E custo e também. custo, principalmente, né? Então, como continuar com a indústria, né? Porque a gente sabe também que não dá para parar, porque, né, as pessoas precisam comer, precisam se alimentar, precisam, né, ter os seus produtos, e é a forma mais acessível de chegar, né? Então, a gente tem também aí, né, projeções que estão indicando que as embalagens verdes, ou seja, já existe, né, que aí no mercado, possibilidade de embalagens verdes, né? Então, as projeções indicam que esse mercado de embalagem verde deve chegar aí até 2028 em 441 bilhões, né? E ela deve, né, esse mercado novo de embalagens verdes, porque a gente já tem possibilidades, né, ela vai ser cada vez mais impulsionada como essa fonte alternativa, né? A gente trouxe aqui também 4 formas, e aí queria te escutar um pouco sobre essas formas, a sua perspectiva, o que você entende sobre elas, né? Então, pensando aí em termos de embalagem, a gente vai ter, né, o reutilizar, então aqui eu trago um exemplo, né, da própria Natura, que traz o refil como uma possibilidade nos seus produtos, né, desde os seus produtos de cuidados pessoais para o corpo, né, em vários SKUs, né, da linha da Natura como um todo. Uma outra forma que novas empresas estão encontrando de fazer isso, né? A Valser, por exemplo, que tirou completamente o rótulo de papel, está indo com uma embalagem 100% né, sem nada, uma embalagem também sustentável, diríamos assim, né, um plástico já reciclado, né? Então, fazendo mais com menos, né? A própria marca da Natura, né? O lançamento da Biome, que traz aí zero plástico, né? E também a redução aí né, do impacto ambiental, também sendo, né, a Natura já uma empresa B, já uma marca vegana, né, então reduzindo, né, toda a questão, né, produtos já em barra, né, dentro das suas variantes, que a gente também vê que é uma tendência aí no mundo, né. Uma outra forma, que é toda essa circularidade no design na cadeia, a gente vê um esforço da própria Nestlé trazendo, né, já cápsulas 100% biodegradáveis e compostáveis, né, então a gente vê várias empresas e várias empresas multinacionais tentando dar os seus passos dentro dessa evolução, diríamos assim, em termos de produção, né? E a Olé, que é uma marca, né, da Shiseido, que é uma das maiores do mundo, que traz materiais alternativos, como né, a embalagem, também toda a parte de tampa, vidro e rótulo, feito junto com aquela startup finlandesa que é a Sulapak, né? Ajudando aí nesse processo de redução, né? E a Natura que foi, né? Então, trazendo aqui para a gente pensar dentro desse panorama, como é que nasce o refil dentro da Natura, né? Como que era, qual que era a intenção da Natura naquele momento, quando começa lá atrás, e hoje a gente vê, por exemplo, refil para embalagem de perfume, né? Então, conta aí um pouquinho para a gente como que você vê essas 4 formas de utilização, né? E a Natura, né? Dentro desse processo. Claro. Não, a gente estava falando no tópico anterior, né, e esse processo, né, das empresas, as empresas também têm uma responsabilidade de despertar ampliação de consciência no consumidor, porque senão a gente não consegue mobilizar para mudança de hábitos, né?
E aí a gente pode citar, né? O mercado brasileiro, por exemplo, de higiene, na parte de categoria de sabonetes, é majoritariamente sabonetes em barra. Não é igual o mercado, por exemplo, europeu e o mercado americano, que você tem uma penetração de sabonete líquido muito maior que o sabonete em barra. E são experiências e são hábitos, aí o consumidor aqui brasileiro não está acostumado a usar uma esponja, né, para usar sabonete líquido. Então, por isso que ele tem a percepção que rende menos. O refil, todo mundo acha que surgiu por uma agenda de responsabilidade ambiental. Na verdade, o driver para nascer o refil foi uma questão de fidelização. Muito antes dessas fidelizações das companhias aéreas de milhagem, e até para quem não sabe, a Natura foi fundada em 1969 e apenas 14 anos depois, 1983, nós não estamos falando de 2023, 2013, 2003, nós estamos falando de 1983, a Natura lança o refil, trazendo uma alternativa para o consumidor, recomprar o produto, tendo um desconto de 20 a 30% numa embalagem que é uma embalagem para trazer a segurança do produto. O refil não é uma embalagem funcional. Ela é uma embalagem, obviamente, só protege o produto no transporte. Você, obviamente, faz a refilagem na embalagem que a gente chama de regular, e aí tem a funcionalidade para você fazer a utilização. A gente tem mecanismos de refilagens diferentes em função das categorias, né, em função, obviamente, também da embalagem regular, mas isso traz para a gente, obviamente, uma possibilidade de ter esse consumidor recomprando o produto. Então, não é só o ganha-ganha, né? Ganha, ganha, ganha. O consumidor ganha porque tem o desconto, a empresa ganha, obviamente, porque ele tem a recompra do seu produto, e o meio ambiente ganha, porque, obviamente, você minimizou o impacto na geração. Isso é claro, porque a Natura, majoritariamente, tem o seu modelo relacionado ao modelo da venda por relações. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade, né? Quando a gente fala dessas barreiras do incentivo, né? A gente tem uma dificuldade regulamentária da Anvisa em relação à proibição de você fazer uma reutilização de uma embalagem para que o consumidor, mesmo ele levando essa embalagem, como é que pode ser utilizada, né? A empresa precisa recolher essa embalagem, fazer a higienização dessa embalagem na sua instalação, do que, obviamente, o consumidor trazer e fazer uma refilagem em loja, né? E acho que isso é importante a gente lembrar, quando a gente falava da agenda do plástico, que muitas coisas, né, é uma responsabilidade que tem que ser dividida em três partes, né? Existe Uhum. uma questão de incentivo para infraestrutura de cadeias de reciclagem que são dadas, né? Por um lado, pelo poder público, de quando faz a coleta de lixo, também oferecer a coleta de materiais recicláveis, né? Obviamente, de incentivar, né? Esse desenvolvimento dessa infraestrutura. Claro que do setor privado, de como você estimula também, porque se você tem a demanda por materiais recicláveis, reciclados, né, de reincorporar na cadeia, claro que você vai estimular a cadeia, obviamente, a gerar, né, esse tipo de coleta e de separação, mas também do consumidor, né? Se a gente lembrar, e eu adoro citar isso para os meus colegas do exterior, a gente tem alguns hábitos que não são muito bonitos, né? A nova geração já aprendeu. Se no Código de Trânsito Brasileiro tem uma multa específica por jogar lixo para fora do veículo, isso quer dizer que é um hábito, é uma coisa frequente, senão não teria uma regulamentação no Código de Trânsito, né, de pessoas que pegam, abrem a janela e jogam a garrafa, a lata, o que quer que seja pela janela. Então, como é que a gente também consegue fazer, primeiro, a destinação não só no lixo, mas no lixo correto, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que têm o lixo, um material reciclável, mas aí começa a jogar no lixo orgânico, e depois para fazer a separação é super difícil desse processo. Então, acho que esse é um bom exemplo, como também existe a questão da comodidade, né? No passado, a gente tinha a indústria de bebidas, seja ela de refrigerantes, seja ela de cerveja, que todo mundo levava o chamado casco, né, o frasco, né, para o supermercado e dava o frasco antigo e pegava o novo. A indústria, obviamente, ofereceu uma embalagem não retornável através, principalmente do advento das embalagens PETs ou das embalagens, no caso de cerveja long neck, né, one way, ou mesmo das embalagens de alumínio, que aí o consumidor falou, não preciso.
Em alguns pequenos mercados, a embalagem, principalmente de refrigerantes de vidro, tem voltado por uma questão de desembolso. O consumidor percebe, então se eu comprar essa aqui trazendo o vidro de volta, é mais barato. Então ele voltou a ressurgir muito mais por uma questão, de novo, daquele critério que eu falei no bloco anterior, da questão de desembolso. Claro que a indústria tem tentado trazer novas formas. Quando a gente fala de remover a embalagem ou diminuir a embalagem ao extremo, é um critério de como é que eu posso desmaterializar a embalagem. A embalagem que a gente mostrou lá da parte de água, no Brasil é proibido. Você precisa trazer uma série de informações no rótulo. Então, não tem como ter uma informação sem um produto sem rótulo, sem informação. Você precisa minimamente colocar uma etiqueta. Mas esse driver que traz para a gente, claro que há muitas coisas para eu desmaterializar a embalagem, eu preciso transformar ela ou minimizar ao máximo um produto que é líquido em um produto sólido, porque aí de repente eu posso pôr uma camada protetora com papel mais fino, né? Não preciso ter uma. Quando eu tenho produto líquido, é super complexo, porque eu tenho uma limitação. Quando eu tenho que pensar também quando a gente está desenvolvendo, não só no critério de segurança no transporte, no critério de funcionalidade de embalagem, mas no critério também de sustentabilidade, mas aí eu tenho que me pôr no uso do produto pelo consumidor. Um produto, por exemplo, na etapa de banho, seja um produto para cabelos, um produto para corpo, ele já sofre uma série de limitações. Ele não pode ser de papel, porque obviamente a embalagem não vai durar nada, né? Molhou, já estragou. Ao mesmo tempo, ele poderia ser de vidro, que é uma embalagem clássica, principalmente para os segmentos de alimentos? Poderia. Mas e se eu escorrego na minha mão e cai no chão, no box, né? E aí eu posso me cortar. Então, não é recomendado por critério de segurança. Uma embalagem de alumínio, porque daí ela não enferruja na embalagem. Sim, mas a embalagem de alumínio, ela não é o que a gente chama de squeezable, né? Ela não é amassável. E aí, com isso, bom, a latinha é amassável, mas não volta na mesma forma. Então, como é que eu tiro, por exemplo, um condicionador que é muito viscoso, né? Eu não consigo tirar, né, pela reologia, né, do produto. Então, isso também faz com que a gente tenha que pensar em novas formas. Acho que tem algumas marcas pequenas que começaram com esse critério de assinatura, né? Então, eu entrego na sua casa o produto, me dá a embalagem anterior, eu vou, né? É um modelo, literalmente, de indústria de refrigerante do passado, de cerveja, só que em vez de ser no mercado, a pessoa vem na sua casa. E a questão de materiais alternativos é uma indústria que tem surgido, seja de aproveitar, obviamente, o subproduto de determinados materiais, né? Saiu muita coisa, né, de mandioca, que de repente se pode fazer um termoformado, e aí você pode aproveitar e depois ser biodegradável, como, por exemplo, como você retira, por exemplo, metano da atmosfera e cria um biopolímero, né, que inclusive depois ele é biodegradável. Acho que essa é a grande questão de como é que a gente traz. E claro, quando a gente fala da economia circular, o desafio que a gente tem hoje é como é que a gente cria um modelo idealmente que ele volte para a própria empresa, e não simplesmente, eu tenho potencial de reciclar, mas reciclar para uma outra cadeia, não necessariamente para a minha cadeia. Então, uma das provocações que a gente faz para os nossos fornecedores é dizendo, se você traz uma nova alternativa, por exemplo, de decoração de um frasco de vidro, se eu conseguir trazer de volta esse vidro, né, já ter esse desafio de trazer a logística reversa, você consegue reaproveitar esse produto? E aí muitas vezes, não, eu consigo só se for, por exemplo, uma estação de refil. Eu não consigo remover essa decoração ou reciclar, né, isso dentro do meu processo produtivo. Então, é esse desafio que a indústria também está mobilizando a sua cadeia fornecedora para dizer, olha, tem que pensar a circularidade em algo que seja contínuo. A gente sabe que, obviamente, existe uma limitação, mesmo esses cascos de cerveja ou refrigerante, eles duram de 25 a 40 vezes o uso. Às vezes lascou, às vezes da lavagem, né, ele perde um pouco, né? Às vezes a gente pega aquela garrafa que está mais áspera, ou acontece do consumidor sem querer acabar deixando cair no chão e acabar quebrando, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar uma solução, e se a gente pega o caso, por exemplo, do Japão, o Japão tem lei de uma quantidade máxima de resíduos que você pode pôr na coleta seletiva por dia, senão você é multado. Isso traz uma reflexão do próprio hábito da pessoa pensar, que acho que você trouxe um exemplo ótimo. A pandemia foi o primeiro momento que as pessoas falaram: meu Deus, eu gero isso tudo de resíduos orgânicos ou de materiais recicláveis, ou materiais que não são recicláveis, no meu consumo diário sem perceber. E mais que isso, né? Como é que o governo, o setor público tem que pensar
nessa mobilização de recolher esse material e tentar dar o melhor destino, né, para esse material que não seja um aterro sanitário, que já seria muito nobre, né? Porque a gente sabe que no Brasil grande parte vai para lixão, que aí não tem nem o tratamento adequado. Uhum. Você acha que, Ivan, dentro de tudo isso que a gente está vendo, né, de todos esses pontos, né, e dificuldades, né, como que as empresas e o governo vão, né, precisar se unir em prol de né, de um novo momento, diríamos assim, né? Existe uma questão de regulamentação na Europa e no Brasil também se discute, né? Que aqui no Brasil é responsabilidade estendida do produtor, né? Em inglês é o EPR, aqui no Brasil é o REP, que no final divide nessas três partes, né? O governo trazendo a sua parte de como é que eu transformo, né, lixões em aterros sanitários, dou a infraestrutura, né, a coleta seletiva separada e que chegue para todos e não para alguns poucos bairros. Ao mesmo tempo das empresas repensarem como eu posso otimizar, né? Parte da sustentabilidade nesse critério do triple bottom line vem da questão da otimização da eficiência. Então, se eu consigo diminuir o consumo de embalagem, obviamente eu tenho um custo menor com a embalagem, né? Então, isso a gente vê, né? O mercado de água mineral em garrafas plásticas, né? Tem embalagem é, ultra fina, né? De PET, né? Que é o menor consumo, ou as próprias tampas, né? Que cada vez ficaram menores justamente para consumir menos embalagem. Não necessariamente elas trazem a melhor usabilidade por parte, né, do consumidor, né? Às vezes algumas até jogam contra, né, nesse processo. Por outro lado, o próprio consumidor, como é que a gente engaja ele? Alguns materiais trazem essa campanha de, olha, como você faz a correta destinação? E aí eu trago dois exemplos. Eu trago tanto um exemplo da Inglaterra, que você, na hora que você indica, quando você faz a separação, algumas marcas no Brasil também fazem, o rótulo ponha nesse lixo, a, a, a embalagem ponha, o frasco ponha nesse outro. Na Inglaterra, ele já indica dizendo que esse material do rótulo, ele tem uma cadeia de reciclagem muito restrita ou esse determinado material tem uma cadeia bem estabelecida. Justamente o consumidor ter uma consciência, né, de que não ter aquela falsa impressão que tudo vai ser reciclável. E tem um exemplo, né, aqui do mercado de alimentos, né, da Nestlé, que tem feito esse repensar, reutilizar, né, tudo com R, reciclagem, muito consistente numa marca que tem produtos em diversas subcategorias de alimentos, mas muito consistente essa comunicação de forma a trazer esse engajamento, né? A gente antigamente via algumas marcas se posicionando na TV de como trazer esse critério de educação ambiental para movimentar a criança e a criança, obviamente, fazer uma educação dentro da casa, né? É nítido que as novas gerações não têm aquele conflito que a gente tinha do passado. Quantos de nós, né, da geração passada, jogamos pilhas, lâmpadas em lixo comum, que não tinha mais a menor preocupação de qual era o impacto ambiental que isso ia gerar, né? Uhum. Você acha que dentro desse processo, né, até pensando no refil, quando você fala, olha, a Natura começou o processo de refil que era para fidelizar, Fidelizar. né, fidelizar. O quanto a indústria hoje, as empresas, né, até porque, né, cada lançamento tem o seu custo, né, o seu desenvolvimento, os projetos precisam se pagar, diríamos assim, né? O quanto as empresas hoje, né, que a gente olha aqui no Brasil, sejam elas globais, né, ou próprio, né, nacionais, né, o quanto, né, você acha que as empresas estão tendo coragem de fazer essa mudança, de propor esse diálogo com os consumidores, ou você ainda vê uma postura acanhada das empresas nessa mobilização? Eu acho que, de novo, as empresas perceberam que cada vez mais o consumidor, eu não sei quantos que estão nos ouvindo, perceberam essa mudança, né? O cenário econômico ficou mais adverso. Eu constato isso porque quando eu vou no mercado, na primeira semana do mês, quando as pessoas recebem salário, ele está muito mais movimentado do que quando eu vou na quarta semana do mês. Então, acho que essa mudança mostra como as pessoas cada vez mais têm feito escolhas com base nas limitações econômicas que são impostas.
E a indústria percebeu que se eu tenho possibilidade de posicionar os produtos de refil, na embalagem refil, com um posicionamento de preço inferior, eu tenho maior chance de atrair esse consumidor. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de soluções, por exemplo, dos chamados produtos concentrados, que a indústria tenta pôr na gôndola de venda, dizendo: olha, esse aqui, embalagem, corresponde a como se fosse tantos litros do produto original, né? Para que o consumidor perceba ou faça, ó, equivalente por litro do outro custa tanto, para a pessoa não assustar e dizer, ah, esse desembolso é muito mais caro, né? A gente sabe, né, que algumas marcas tentaram fazer, por exemplo, detergente de lavar pratos, né, concentrados, mas como é um hábito a pessoa querer muita espuma, às vezes ela errava na mão e aí aquele produto que era mais caro, porque deveria render mais, porque você deveria colocar literalmente uma gota, não estava rendendo e a pessoa falava, não, não vou seguir nesse caminho. Então, muitas questões dependem desse hábito do consumidor estar mais atento. Acho que quem é mais antigo vai se lembrar, na década de 90, de uma marca de achocolatado que ganhou mercado simplesmente porque ofereceu uma embalagem pouch, né, uma embalagem refil, e trazia no posicionamento para as mães, ah, coloca na lata daquele achocolatado bem famoso, que a criança depois não vai reconhecer. E essa marca ganhou um share gigantesco, porque na época não tinha essa embalagem de pouch disponível. E aí, a embalagem de lata no Brasil sempre, de Flanders, sempre foi uma embalagem mais cara, né? Obviamente o líder do mercado tem uma fábrica de latas no seu modelo de negócio, né? E aí, portanto, conseguir ainda ter um posicionamento de preço mais competitivo. Agora, o mercado, por exemplo, de lavar roupa na Europa é basicamente sabão líquido, né? Aqui no Brasil, que a gente ainda tem uma penetração do sabão em pó para lavar roupa ainda muito grande, né? Por conta desse hábito que a gente criou. Então, acho que, de novo, é um pouco desse engajamento do consumidor estar atento. Acho que o consumidor, sim, tem olhado um pouco de produtos mais biodegradáveis, né? Ele tem essa preocupação de como olhar. E acho que dessa provocação que muitas vezes no supermercado, né, o Pão de Açúcar no passado tinha esse, é, você não quer mais o cartucho do seu produto, já que você comprou? Deixa aqui que a gente ajuda a descartar para você, né? Ou na Uhum, Islândia, que fala, para que que eu preciso do cartucho da pasta de dente se é a primeira coisa que eu jogo fora? Eu nem leio o rótulo, não tem uhum, uma comunicação. E lá, por uma questão de ser uma ilha pequena, o display precisou trazer um jeito de colocar, né, a pasta de pé para o consumidor comprar, porque teve uma regulamentação de proibir cartucho, por exemplo, para pasta de dente. Então, acho que, de novo, é um misto que vai, a indústria, às vezes, sendo pioneira e tentando trazer e puxar o setor inteiro, né, os seus pares, ao mesmo tempo o governo trazendo uma regulamentação, mas acho que, por outro lado, o consumidor exigindo, eu quero qualidade, uhum. eu não vou abrir mão disso. E acho que hoje em dia, se a gente refletir dos nossos hábitos, eu acho que a gente deve ter pouquíssimos produtos que a gente é 100% fiel a uma marca sem olhar o preço dos concorrentes. Acho que hoje, sim, a gente tem questão de saber o que que é papel higiênico folha simples e folha dupla. Mas em alguns casos a gente fala, não, desnecessário querer, o mercado tentou empurrar, por exemplo, folha tripla e não foi para frente. Porque o consumidor fala, não vale. O valor agregado aqui não vale o que vocês estão querendo trazer. Então, acho que, de novo, esse repensar de como tem, ou a própria indústria, né? De novo, aqui do papel higiênico, que percebeu, se eu compacto o rolo de papel higiênico, eu diminuo, obviamente, a ocupação no caminhão, ao diminuir a ocupação, eu consigo transportar mais, então, obviamente, eu tenho uma eficiência econômica e ambiental na distribuição desse produto. E o consumidor simplesmente aperta e ele volta, obviamente, a ficar no formato. Então, é essa colaboração que se tem que ter, onde a Natura também inovou, por exemplo, da categoria de maquiagem, que a gente achava que o consumidor não vai adotar. Não, para muitos itens de maquiagem, sombras, paletas de cores, o consumidor entendeu que tem um estojo e vou trocando o conteúdo. Talvez para batom ele tenha um pouco mais de dificuldade de ter essa troca, como ele tem, por exemplo, em outras categorias. Então, a indústria também tem esse papel de como oferecer e ver a reação que o consumidor vai ter. Ivan, você está dando tantos exemplos aí, né, que eu fico aqui mais com uma sensação positiva do que negativa frente a tudo que a gente está vivendo. É isso mesmo? Porque, assim, parece que a gente está tendo, né, movimento de grandes, de
pequenas e médias empresas caminhando e todo mundo, de certa forma, fazendo em partes. Correta essa leitura? É uma leitura parcial. Eu acho que existem movimentos que estão acontecendo, mas eles não viraram o default. Eles não viraram o padrão do mercado. Porque se fosse isso, a gente tem, de novo, por que que a pasta de dente no Brasil continua ainda tendo cartucho? Por que que não se fez um movimento inteiro de fazer o que se fez, por exemplo, na Islândia? Eu acho que a grande dificuldade continua sendo essa barreira econômica do consumidor estar disposto a pagar um pouco mais. Ele está disposto a pagar um pouco mais? Em alguns casos, sim. Um pouco mais é difícil de quantificar se nós estamos falando de 10%, nós estamos falando de 30%. Nitidamente, não é pagar o dobro. Mas eu ainda acho que nós temos um consumidor, quando a gente olha, que às vezes não compreende alguns conceitos. Eu vou dar esse exemplo, por exemplo, de produtos veganos. Muitos consumidores que exigem produtos veganos não adotam a dieta vegana na sua alimentação. E aí você pergunta, mas por que que você quer então um cosmético vegano? Ah, porque eu acho que é mais natural. Uhum. Então, existe às vezes uma distorção de algumas situações onde o consumidor pega uma percepção e que às vezes para o setor da indústria não vale remar contra. O tema de plásticos, né, de tornar o plástico 100% vilão, se a gente olhar para pensar, o maior problema é o vazamento do plástico no meio ambiente. Se a gente tivesse um circuito 100% fechado, 100% controlado do consumidor, do setor público, das empresas, de minimizar ou quando tiver alternativa substituir, não teríamos essa situação que a gente tem hoje. Agora, claro, é barato, é leve. Eu estou andando na rua, não acho nada. Eu não é o meu caso, mas eu vejo muita gente anda na rua, o cara não acha lixo para jogar, não vou dizer que é um movimento natural, mas também a gente tem que achar isso. Eu estava no aeroporto outro dia, era Cuiabá. Eu achei 20 cestos de lixo comum e não achava do reciclável. Ele estava escondido. Qual é o incentivo que eu dou para o cliente? Ah, a maioria deles vai ver o primeiro lixo e vai jogar fora. Ele quer se livrar daquela embalagem. Ele não tem esse hábito. No Japão, eu achei muito curioso, porque as máquinas de vending machine de bebidas, primeiro que ela tem a divisão, é o mesmo produto de um lado e do outro. Eu olhava aquilo, tá tudo em japonês, não entendia, e via uma faixa azul de um lado e uma faixa vermelha do outro. Olhava, olhava, depois eu entendi. O mesmo produto ele pode ser oferecido para o consumidor gelado ou quente. E aí o consumidor que escolhe, se ele compra do lado vermelho é quente, escolhe do lado azul é frio. Mas todo consumidor que pegava a bebida nova, independente se a embalagem era de plástico ou de alumínio, ele pegava aqui, ele tinha acabado de consumir e jogava na máquina. A máquina capturava a embalagem anterior e é um hábito, né? Essa troca. Na Europa, quando a gente fala que qualquer embalagem que a gente compra de PET ou de alumínio, você paga um depósito de, acho que é 25 centavos de euro, 50 centavos de euro, depende da embalagem, que aqui no Brasil não pega. Eu garanto que se a gente pusesse isso por plástico, o que a gente vê no mercado de reciclagem de alumínio, a gente veria também na parte de PET. As pessoas iam começar a buscar. A gente sempre brinca, né? Solta uma lata de alumínio, você nem escuta ela bater no chão, porque alguém já pegou. Ah, pessoas que não são, é uma pessoa que é morador de rua que pega. É pessoa que está no ponto de ônibus, de repente olha no lixo ali, pega uma latinha, ele já tem um saquinho do supermercado, pega, coloca, leva para casa, porque ele vê valor naquilo. Uhum, uhum. Bom, indo aqui caminhando aqui na nossa pauta aqui de hoje, né? Falando um pouquinho de estratégia. Oi, Lucas. Tem duas perguntas, Fê. Chegou Fale. duas perguntas aqui, deixa eu falar com vocês. A Letícia Borges perguntou: falando em cadeia circular, como fazem para mensurar o impacto indireto da adesão de embalagens retornáveis e ou a logística reversa, para que o transporte, perda e eventual maquinário extra sejam contemplados no planejamento prévio e a empresa possa optar pela incorporação desse tipo de atitude com previsibilidade? Todos os setores da empresa são envolvidos ou o setor de ESG consegue realizar este cálculo por conta própria? Então vamos lá, bem complexa a pergunta, mas É. bem interessante também. Então, acho que o primeiro indicador que a gente faz no logística reversa é quantidade equivalente, né? Então, eu comercializei os meus produtos que geraram tanto de resíduos, e aí na coleta seletiva, quanto eu consigo retornar.
Quando a gente tem uma embalagem do refil, a gente mede qual é o índice de recompra de refil versus regular. Então, eu tenho uma proporção, determinado produto pode ser 60-40, 70-30, 50-50, 48-52, que eu sei quanto eu oferto e quanto eu vendo, né? E aí eu posso ter uma ideia de se aquele consumidor está tendo o hábito da recompra. Claro que às vezes algumas marcas têm são marcas mais aspiracionais e são presenteáveis. E aí é um hábito. No Brasil, você fala assim, a gente ia entrar agora falando de cultura, de falar, você dá refil para algum parente seu? Não, mas você sabe que ele usa aquele produto. Ah, não, mas eu não dou. Ué, por quê? Ah, porque é feio dar um refil. Ué, por quê? Você vai na Argentina e você fala que aqui no Brasil tem muita, quer embalagem de presente, que agora todo mundo quer cobrar embalagem de presente. Na Argentina, a pessoa te dá um laço. Você fala, não, mas cadê a embalagem para ele? Não, é só pôr um laço. Para quê? Vai jogar fora? É a primeira coisa. Como tem esse lado cultural, né, que a gente precisa aprender. Às vezes a criança fica mais encantada com a caixa, ou com o papel do presente, do que com o presente que está dentro. Então, esse é um olhar, né, que a criança não tem esse vício. Da circularidade, o que a gente faz muito nessa conta, é claro, primeiro essa logística de voltar, e claro, tem um reaproveitamento, né? Vou dar um exemplo mesmo interno. Às vezes a gente chegava com alguns fornecedores que eles traziam, entregavam, né, os seus materiais de embalagens em caixas e a gente jogava fora a caixa. E a gente pensou, puxa, por que que a gente não deixa a caixa mais resistente para aguentar mais de uma viagem? Então, mesmo que eu vou ter uma caixa de maior impacto ambiental, quando eu faço a análise de quantas vezes eu vou reutilizar essa embalagem, que muitas vezes dá 4, 5, 6 vezes, e eu só usei o dobro de material, ele já ficou mais vantajoso. Normalmente, a área de ESG, a área de sustentabilidade, ela dá apoio para algumas áreas para ajudar a fazer o cálculo da mensuração, porque são critérios que não necessariamente as áreas conseguem fazer. Algumas elas conseguem já fazer uma equação dizendo, olha, eu gero muito menos resíduos se eu voltar. O problema é que é uma solução que não é simplesmente pedir para o fornecedor desenvolver uma caixa mais resistente. Tem toda a questão burocrática do Brasil, né? A mercadoria, quando volta, não pode voltar sem uma nota fiscal acompanhando ela, porque ela pode sofrer uma fiscalização no meio do transporte. Então, a empresa vai ter que gerar uma nota de devolução. Então, às vezes, as soluções, elas não são incentivadas do ponto de vista de regulatório para facilitar esse processo. E claro que nesse repensar de quando a gente volta, a grande questão, mais do que você ter uma logística reversa em toneladas equivalentes, o ideal é que você pudesse voltar para você mesmo. Nas lojas, por exemplo, da Natura, a gente aceita, né, a devolução dos produtos, mas quando a gente mede quanto a gente vende, quanto a gente recebe de volta, ainda assim é muito baixo. É uma questão ainda que o consumidor não está 100% engajado, ou o consumidor só quer participar desse processo se ele tiver um incentivo econômico. Ou seja, tá bom, se eu fizer isso, o que que eu ganho de volta como um cashback, alguma coisa? Então, só que qualquer cashback, ele tem que dar um contexto da estratégia comercial, né? Porque senão ele não é sustentável, né? O que traz, de certa forma, uma complexidade, né, grande para toda essa discussão, né? Caminhando aqui um pouquinho mais, né? Tô aqui pensando no tempo. Lucas Tá, tem mais. claro, É que a gente já tem 2 capítulos. claro. A Caminhando gente tem só aqui, mais uma pergunta. fale então. Da Marta Almeida. Ela tem uma questão, pensando pelo visto que o consumidor ainda é muito guiado por preço e ainda tem pouca consciência sobre sustentabilidade em sua totalidade, não apenas em algum aspecto. Então, ela gostaria de saber, diante disso, se as empresas hoje pensam em fazer um letramento sobre sustentabilidade, visando o consumidor final, a fim de que o consumidor passe a ser um fiscalizador do processo, consiga também um engajamento maior e o potencial desse trabalho em escolas e empresas visando o consumidor futuro. Ótimo, ótimo comentário. Vou dar 2 exemplos. A Fernanda, quando estava compartilhando a apresentação na parte de refil, dizia, né, no refil do perfume essencial, dizendo, essa embalagem tem refil, mas o planeta não tem, né? Então, assim, é um começar a desengajar. Mas eu queria dar 2 exemplos, né? Porque hoje em dia, o conceito que antigamente, para a minha geração, era o que a gente fazia de mobilização nas escolas, chamado gincana, agora tem a palavra mais chique, né? Que é gamificação, né? Então, você vê muitas marcas, né, campanhas de escolas trazendo aquela esponja verde e amarela, que não é fácil reciclagem,
que em vez de jogar no lixo, recolher através de escolas. Essa é uma estratégia super inteligente, porque é uma estratégia que você tem efetividade na ação, porque a criança, obviamente, vai mobilizar o lar para fazer o recolhimento. O fato de você trazer isso na escola tem aquela chamada competição, né, entre uma sala e outra, ou tem aquele objetivo comum, né, que queira chegar nessa coleta, seja da tampinha, né, ou seja do lacre da latinha, e até mesmo, por exemplo, de lápis, né, que tem muita essa questão, o lápis foi diminuindo, obviamente tem aqueles mais econômicos que seguram bem naquela pontinha, né, eu lembro de um colega da época de escola que eu falava, meu, compra um lápis novo, né, não, vou aproveitar até o último momento. Então, como algumas marcas, né, de materiais escolares fazem esse processo. Outro dia eu fui numa loja de venda de material e estava dizendo, a gente recompra o seu caderno. E eu achava que o reaproveitamento era da capa dura do caderno, não, era do miolo mesmo, do papel. E aí eu falei, nossa, tinha jogado fora vários cadernos, né? Até me arrependi de falar, putz, se eu soubesse disso antes, teria trazido. Então, como esse processo, né, tem que estar mais claro para o consumidor aproveitar. Assim como eu acho que tem um despertar, quando a gente fala de circularidade, reuso, que as pessoas agora têm tido mais consciência dentro do seu núcleo de amizades, dizendo assim, e acho que quem é pai e mãe sabe disso entre a família ou entre amigos muito próximos, dizendo, ó, filho foi crescendo, tem peça de roupa que praticamente está nova, né? Como é que você repassa para algum amigo ou esses negócios que começaram a surgir de comprar, né, o famoso brechó melhorado, né, que antigamente existia uma aversão ou dizia, isso aí é só coisas que são de baixa qualidade. Não, hoje em dia as pessoas perceberam que isso é uma questão econômica, né? De como é que você também pode aproveitar algo que praticamente está novo e fazer um negócio como isso, né? Outro dia eu vi um aplicativo que eu fiquei impressionado. Como a criança cresce, né? Era um aplicativo destinado exclusivamente para chuteiras, dizendo, ó, os meninos ou meninas hoje em dia também usam muito chuteiras, crescem, a chuteira às vezes fica pequena, mas a chuteira está em bom estado, e chuteiras caras, né? Afinal, todo mundo quer ter a chuteira dos jogadores mais renomados. E ele criou um aplicativo que fazia a transação, né? Você punha a oferta da chuteira que você tinha com o tamanho, e a plataforma, obviamente, cobrava uma comissão. Então, olha quantas coisas têm surgido com base num princípio, né, de extensão de vida de uso desse determinado produto, que é o princípio da reutilização, né? Uhum. Pensando aqui nessa parte, né, na visão, no caminhar, né, estratégico, na estruturação das empresas, né, a gente vem aí passando por uma evolução nos modelos, né? Então, a gente tem aquelas empresas que são as convencionais, né, que não foram pensadas para esse momento do mundo, diríamos assim, que Uhum. não nasceram já né, não nasceram sustentáveis, diríamos assim, mas né, nasceram frente aos meios de produção que existiam e que continuam, de certa forma, né, prejudicando o meio ambiente, as empresas responsáveis que estão aí buscando um equilíbrio, né, elas têm as metas sociais e ambientais, e aí a gente já tem esse futuro, né, que nasce aí com essas empresas que são regenerativas, né, que vão tentar restaurar efetivamente o planeta, né? Então, acredito, né, hoje a gente convive com esses três tipos de empresa, né? A gente já tem empresas no Brasil que são regenerativas, fora do Brasil também, né? Então, a gente vê esse caminhar, né, Keivan, e entendendo que as empresas regenerativas, né, aí dentro da perspectiva, são aquelas que já têm a sua cadeia circular e que estão, né, cuidando também da forma, né, de uso, né, das riquezas naturais do nosso planeta, né? E a gente sabe que o design ele pode ser uma força, né, nos ajudando aí com mudança, entendendo o impacto, né, desde o início do lançamento do projeto, né, na hora que a gente pensa quando esse projeto vai nascer, porque vão ter que nascer inovações, projetos novos, né, já pensar nessa sua totalidade no impacto, né, ambiental, né? Então, pensando na estratégia de uma empresa, numa evolução da empresa e falando, né, aquilo que você falou que
toda a questão do ESG tem que estar no centro da empresa e não um departamento à parte, né? A gente sabe que a cultura é algo vivo, né? Algo prático, né? Que se constrói nas ações e nas palavras, né? Ou seja, no dia a dia. E a gente sabe que a cultura, né? Come a estratégia no café da manhã, diríamos assim, né? Então, pensando em cultura, o que você pode compartilhar, tanto em visão estratégica, porque eu acho que a Natura sempre foi pioneira na sua visão de negócio também, né? E na sua cultura, né? O que você pode compartilhar com a gente, né? Com relação, quais são os princípios, né? De cultura da Natura para ajudar na entrega da sua estratégia, né? Como que você vê todo esse lado, né? Que é extremamente importante. Ótima pergunta. Acho que quando a gente falou um pouco, né, de que as ações de sustentabilidade, né, elas precisam ter coerência e consistência, né, mas se a gente pega a palavra sustentabilidade é sustentar, né, cadeias sustentáveis que se sustentam. E esse conceito de regenerar é como é que a gente vai além de sustentar. E aí é como se fosse, eu eu não só faço o uso, por exemplo, ou eu planto uma coisa, né, colho de uma planta e planto mais uma no lugar. Então, é uma coisa que vai além, até porque a gente já tem a dimensão, hoje em dia, cada vez mais clara, dessa evolução industrial, quais foram os impactos que a gente gerou para o ambiente. E aí eu queria expandir isso, primeiro para trazer, acho que a palavra que você usou foi perfeita, né? E da questão da cultura é um elemento vivo, né? A Natura tem a sexta crença que fala que a empresa é um organismo vivo e que a gente que tá em constante adaptação para a gente conseguir fazer uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade. E isso vai estar direta, essa capacidade de se adaptar e contribuir para o desenvolvimento da sociedade vai estar diretamente ligado à sua longevidade do seu negócio, né? Porque, obviamente, você está prestando um valor para a sociedade. E acho que nesse sentido, a cultura é feita de ações, não é feita do PPT, ou antigamente tinha aquele quadrinho, né, que ficava na parede das empresas, né? Nossa cultura é essa. E hoje em dia, né, nos mundos, né, das redes sociais, né, quantas pessoas elas são, né, elas foram deslistadas, né, ou eu deixei de descurtidas por conta de atitude que elas tomam, que a pessoa fala: agora eu me decepcionei com essa marca ou com essa a celebridade, Cultura do porque cancelamento, ela não né? estava coerente, né, com o que ela falava, né, ou fez uma atitude. Então, por isso que a gente fala, as pessoas sempre falam para mim: "Ai, Keiva, dá uma visão de um elemento, como é a representatividade da sustentabilidade. É como a pessoa anda de bicicleta, que ela nunca mais esquece?" Eu não gosto desse exemplo, porque quando você decide andar muitos anos de bicicleta, você anda com aquele meio quase desequilibrando. Acho que você não cai, mas você não fica também, com as duas mãos para cima, olha só, com uma mão, não sei o que lá, aquelas manobras que quando você anda todo dia, você está mais ousado a arriscar. Para mim, a maior definição, quando a gente incorpora isso, é como eu falar: Fernanda, vá me descrever como você faz um laço no seu tênis. Eu garanto que você perde mais tempo e fala: peraí, eu nem sei como é que eu faço, porque eu faço de olho fechado sem pensar hoje em dia. Antigamente, quando eu era criança, faz um lacinho de um lado, lacinho do outro, agora não, você fecha de olho fechado. Está incorporado, jamais você esquece isso. Esse é para mim, é como a gente fazer como algo inconsciente do que a gente tem. Essa é a cultura, e a cultura é feita por todo mundo, não é feita por um departamento. E isso tem que estar incorporado no dia a dia, de atitudes que a gente consiga demonstrar que vivemos em função desses valores. E por isso que cada vez mais as pessoas querem trocar de empresa, dizendo, ou ela chega numa fase, né, quem gosta da teoria de setênios, chega naquela idade que fala: não, essa empresa não está de acordo com os meus valores. Ou a minha carreira, o que que eu estou fazendo com a minha carreira? O que é o valor que eu estou deixando, né, de legado? O que que eu estou, essa coisa de sentimento de buscar novas perspectivas, ou a questão de alinhamento de propósito, ou a questão de sentimento de realização, né, que as pessoas vivem naquele momento da crise da meia-idade, né? 35, 42, 42, 49, que ela fala assim: eu estou buscando algo diferente, aí querem mudar de carreira, querem mudar de empresa. Acho que justamente por isso, né, que a gente tem que ter essa consistência, e a gente viveu, né, durante muito tempo esse estereótipo. A indústria de beleza sempre vê esse estereótipo, dizendo: a beleza é só a beleza da modelo que desfila, né, no, nos principais desfiles de moda do mundo.
essa não é, eu garanto que não é o perfil de consumidor das indústrias. Não é, porque isso é uma fração mínima de pessoas que vivem no mundo. Aí as empresas se tocaram e começaram a falar, não, vamos fazer a beleza de verdade que elas são. Esse é o meu consumidor, a cara dele. Mas ela tem que fazer isso de uma maneira autêntica, né? Porque senão soa dizendo, quer surfar numa onda que será que o público dela é essa ou ela realmente, genuinamente tem essa autenticidade? Por isso que acho que a cultura é isso, como você trabalha esse despertar de consciência, e vou trazer aqui para mim o exemplo que foi o maior despertar que eu vivi nos últimos anos. A campanha do Burger King em 2022, um ano super polêmico da eleição presidencial, não quero entrar em nada de âmbito político, simplesmente num sistema eleitoral que usa a urna eletrônica há anos, a urna que tem lá os 3 botões, né? O verde confirma, o vermelho anula, o branco voto em branco. O Burger King finge uma urna na frente de uma das suas lojas e começa a gravar a pessoa que está passando na rua dizendo: Você sabe o que você vai votar? E todo mundo votando no branco ou votando no nulo. E aí recebia um sanduíche, a pessoa mordia e dizia: Nossa, isso aqui está horrível. Aí a pessoa abriu o sanduíche, tinha lá pão, maionese e cebola. E aí a pessoa fala, não, mas isso aqui não é um sanduíche. Aí quando ela removia o sanduíche, naquela embalagem que embrulhava, dizia, quando você não escolhe, alguém escolhe por você. É uma propaganda de despertar de consciência, né? De trazer uma cultura da gente pensar num coletivo, não só no umbigo da gente, totalmente desconectada com o produto que essa empresa estava oferecendo. Inclusive, ela usou o próprio produto para trazer esse despertar genial. Eu ainda até hoje não descobri quem foi, obviamente, o criador dessa peça publicitária, mas assim, para mim é genial. É a empresa se colocar a um serviço. E eu acho que quando alguém perguntou como é que essa empresa está educando, a gente ainda sofre no Brasil com o tema de que o nosso sistema, né, de educação pública ele ainda é muito limitado. E a gente tem um problema que a gente fez uma sociedade que ajuda a alavancar o critério de desigualdade. A criança que conseguiu frequentar uma escola privada tem maior chance de passar uma universidade pública pelo filtro do vestibular. Tem exceções da criança carente que passou em Oxford, passou em Harvard? Tem, mas essa é a fora da curva. 1 em 100 milhões, né? Não é 1 em 1 milhão, em 100 milhões. Por outro lado, quantos de nós já fomos em cursos que o pessoal oferece aquele despertar da consciência? O preço real é esse, mas o preço social é esse. Mas, se você tem condição de pagar o preço real, mais ajudar a subsidiar quem não tem, paga esse premium aqui. Uhum. Meus filhos estudam em escola Waldorf. A gente, todo ano, os pais decidem quanto querem pagar de matrícula, mas tem um despertar da consciência. Vou pagar pelo outro. Para mim, o correto é, se você tem condição de pagar pela universidade pública, que você pague para ajudar a subsidiar aquele que não tem condições para pagar a universidade privada. Mas é um despertar de uma consciência coletiva. A cultura, para mim, é esse elemento onde as empresas conseguem mobilizar os seus colaboradores, nem funcionários, seus colaboradores, para que eles, obviamente, melhorem os seus hábitos, né? E que isso incorpore. Não pode ser um negócio, eu visto o chapéu, o uniforme da empresa aqui, quando eu saio, eu tenho hábitos totalmente diferentes, né? Uhum, uhum. Eu ia fazer uma pergunta, porque eu vou deixar só a provocação, mas aí eu vou caminhar para o nosso último tópico, que é a linha Ecos, que é uma das principais aí da Natura. Mas eu acho que você trouxe uma frase super interessante, que é se colocar a serviço, né? Eu acho que hoje uma das perguntas que as empresas podem estar se fazendo, né, que é se colocar a serviço do quê? É desse despertar de consciência, né, de entendimento do momento de mundo que a gente está fazendo, né, que eu acho que é um caminho extremamente interessante de se pensar como realmente a campanha do Burger King que eu lembro aqui que você trouxe, né? Mas indo aqui para o nosso último tempo, última pergunta, que a gente tem 5 minutos, né? Vamos ver se a gente consegue, mas falando aí de Natura Ecos um pouquinho, né? Que acredito, eu tinha trazido até um vídeo, mas nem vou passar o vídeo para não tomar o tempo, né? Vou entrar aqui
já de cara na pergunta, né, que a Natura, né, a Natura tem inúmeras marcas, né, inúmeras marcas filhas, né, a gente falava aí dentro, né, e Ecos é aquela marca que é mais conhecida ali pela conexão da Amazônia, né, como que você vê essa marca hoje, o papel dela, a responsabilidade que essa marca teve aí, né, com toda essa questão da manutenção da floresta em pé, né, o que que você pode trazer aí para a gente em termos Esse é um ótimo exemplo para a gente pegar, trazendo várias coisas para a gente fazer um ótimo fechamento aqui, sabendo daquele desafio. Desde o início a gente falava que talvez precisa ter o episódio 2, mas a provocação do nascimento de Ecos vem da provocação da Rio 92, de como é que a empresa percebeu, putz, eu tenho que participar dessa agenda. Perda de biodiversidade, a questão de mudanças climáticas, e que no ano 2000 surge a linha Ecos, nesse princípio de dar mais valor à floresta de pé do que à floresta derrubada. Nós precisamos lembrar que, para a população local, o desmatamento é a alternativa primária, não é a alternativa secundária, porque isso está no quintal dele, está ali, né? Não custa nada, vai lá, derrubou e tem um. E como é que a gente alinha, né, e transforma os desafios socioambientais em oportunidades de negócio? Bom, se eu pesquiso e consigo dar mais valor para um ativo, para um ingrediente vindo, né, de um fruto, de uma semente, do que ele derruba a floresta, e como é que eu conto essa história? Porque quando a gente traz os ativos da biodiversidade brasileira, nem os brasileiros conheciam. Quem vai dizer que eu conhecia Japriprioca, eu conhecia Ucuúba, eu conhecia Tucumã? Talvez se você morava no norte, mas quem morava na região sudeste, sul, nordeste não conhecia. E claro, não só a gente apresentou para os brasileiros a riqueza da biodiversidade do Brasil, mas para o mundo inteiro. E aí para o mundo inteiro tem, né, essa questão. Porque aqui a gente tem que lembrar que para muitos de nós a maioria da população nunca saiu da sua própria cidade, nunca saiu do seu próprio estado. Chegar na Amazônia é legal, nós estamos falando que precisa de 4 horas de voo. Para Manaus, 5 horas de voo. Ou seja, é uma coisa distante, né, trazer isso. Mas quando você traz um elemento, que é o quarto elemento da sustentabilidade, que além do econômico, ambiental e social, tem um elemento cultural, num país de dimensão continental, da culinária, né? Mandioca, macaxeira, aipim, é a mesma coisa, mas cada região fala de um jeito. Cada região faz, é irônico, né? Você vai no Rio, é o feijão preto. Mas aqui a gente fala feijão carioca, mas não é o preto, é o marrom. Então, assim, olha os hábitos que a gente tem, os estilos musicais totalmente diferentes, né? Estamos vivendo essa parte das festas juninas que tem, né, no sul, com toda a tradição, né, gaúcha, com as celebrações que também tem, né? Infelizmente, com essa tragédia, a gente está tentando fazer esse esforço coletivo de apoio. E a Ecos traz esse despertar de como é que você olha. Talvez seja a marca da Natura que carrega mais atributos, mas é tão difícil de contar todos os atributos. Mas no final, o importante é que não só eu proteja a floresta, não só que eu tenha ativos únicos, mas que eu tenho que entregar um produto de alta performance. O consumidor não vai comprar Ecos só porque ele ajuda a preservar a floresta, se não tiver uma alta performance. É e. Então, são várias coisas que a gente não é abrir mão. Acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, que às vezes a gente não consegue, mas aqui também é um bom exemplo de como você direciona o modelo de negócio a tal ponto da empresa fazer um investimento em abrir uma unidade fabril no norte, fazer toda uma questão de desenvolvimento de cadeias sustentáveis, investimento em pesquisa em redes, em parcerias, fazer um fortalecimento institucional com o poder público, com o terceiro setor, com outras empresas do setor privado, porque os desafios são tão hercúleos na região que para mover o ponteiro, você precisa ter um esforço coletivo, mobilizado. Então, é uma complexidade de atuação, mas que traz uma satisfação dessa geração de impacto e de que as pessoas ficam conhecendo e falam, essa é a melhor solução, é quase como se fosse refil, ganha, ganha, ganha. Então, a floresta ganha, a população que vive lá ganha, o consumidor ganha, um produto de alta qualidade e conhecendo, falando, eu também estou colaborando para suportar a economia da floresta de pé. Mas, de novo, é algo que se constrói com o tempo. Se a gente olhasse as fotos de Ecos, quando ele foi lançado, e as fotos das embalagens de hoje, a própria peça de comunicação, o próprio posicionamento da marca mudou, porque agora a gente já tem essa maior consciência do valor do pulmão da floresta, né, amazônica para o Brasil e para o mundo, né? Uhum.
Ivan, Lucas, eu não sei se tem pergunta, a gente chegou em de 30 aqui no nosso tempo, né? E aí, no outro webinar que a gente faz, a gente acabou recebendo algumas críticas, porque a gente alongou um pouquinho ali do nosso tempo. Tem, Lucas, quer fazer alguma outra pergunta? Ou Não, a a gente gente. já fez todas as perguntas. A gente Então, tá. conseguiu fazer no tempinho certo, né? Conseguimos fazer no tempo certo, graças a Deus. Keivan, vou deixar aqui duas falas, então, que eu acho que você trouxe, que eu acho que pode servir, né, como um mantra para a gente pensar, que é, né, em termos de cultura, né, hoje, como que a empresa se coloca a serviço desse despertar, né, dessa ampliação de consciência, como uma, né, das frases aí mais importantes, né, que pode nos ajudar e pode ajudar as outras empresas nesse caminho. E um outro foi o que você falou agora, que é o ganha-ganha, né, o e, né, não é o e ou, né, ou a exclusão. É como junto, né, a gente pensa no ganhar, né, em todas as dimensões, né? Eu acho que é isso. Já queria te agradecer de antemão pelo tempo, pela aula que você trouxe aqui para a gente, com todo o seu conhecimento, e já deixando aí aberto um segundo papo, né, para a gente focar em algum outro tema específico. Tá Se eu bom? puder Então, só fazer um fechamento, Fê, eu acho que a gente tem que lembrar que no final do dia todos nós somos cidadãos, todos nós somos consumidores e somos nós que fazemos as escolhas de marcas, produtos e serviços. Que lembremos dessa nossa responsabilidade, da gente exercer isso, porque é o driver do consumidor que vai fazer a mobilização e a aceleração das indústrias se mobilizarem em prol de uma agenda ou de outra. perfeito, né? Que seria um terceiro ponto, que é a nossa responsabilidade como humanos, Isso. né? Eu acho que traz essa questão para a pauta e a nossa responsabilidade individual e social, né? Como empresas também. Então, meu muito obrigada, bom dia. Obrigado Sei pelo que você tem convite. uma reunião que você tem que sair correndo, então, muito obrigada pelo tempo e pelas sábias palavras. Obrigado. Minha Muito querida. obrigado, Keivan. Foi uma conversa riquíssima. Obrigada. Pessoal, a transmissão do webinar fica ao vivo no YouTube, para quem perdeu, para quem entrou depois e quiser pegar desde o início, só acessar lá e depois nós vamos publicar nas nossas redes também para todo mundo ter o material e o material completo do vídeo. Obrigado, gente. Bom dia para Obrigada, vocês. Lucas. Bom dia.